econômico do governo finalmente foi posto em prática. Depois de meses de baixas consecutivas na Selic, finalmente chegamos ao grande objetivo. Taxa de juros a 8,25% ao ano! E agora? O que vai acontecer com os meus investimentos? Será que eu invisto em renda fixa? Será que eu vou para renda variável? Será que eu tiro tudo? O que eu faço? Calma, calma, calma! Vamos tirar todas essas dúvidas da sua cabeça. Vou te mostrar o que pode e o que pode não acontecer com os seus investimentos agora que os juros do país estão caindo mais ainda. Para entender o que vai acontecer com a poupança e com seus investimentos, eu vou te explicar uma coisa muito importante. Não é interesse do governo que você coloque o seu dinheiro na poupança. Ele quer o seu dinheiro investido na conta dele. E qual é a conta do governo? Você já sabe, o Tesouro Direto. Ele usa o dinheiro que você investe no Tesouro para financiar as atividades dele, ou seja, as atividades do governo. Quando você coloca o seu dinheiro na poupança, você está ajudando somente o seu banco, pois ele usa o seu dinheiro para fazer financiamentos imobiliários principalmente. Então, para evitar que quando a taxa de juros ficasse muito baixa e desse vantagem para a poupança em vez do Tesouro Direto, o governo resolveu trapacear. Ele criou uma lei. A parada é a seguinte: com a Selic acima de 8,5%, a poupança é calculada da seguinte forma: 0,5% ao mês, mais a taxa referencial mensalmente. Essa tal de taxa referencial é calculada pelo Banco Central e ela é maior quanto maior for a inflação. Ela não rende muito e nos últimos meses acabou rendendo 0,15% ao mês. Agora que a Selic está a 8,25% ao mês, para continuar a ser vantagem investir fora da poupança, o cálculo passa a ser o seguinte: a poupança vai render 70% do valor da Selic mais a taxa referencial. Com a Selic a 8,5%, a poupança vai render mais ou menos 6,1% ao ano. Ô, Júlia, não dá pra fazer uns cálculos aí pra deixar mais fácil pra gente? Então vamos simular um investimento de R$1.000 no Tesouro Selic hoje. Esse cálculo serve também para um CDB a 100% do CDI. E também vamos colocar R$1.000 na poupança. Esses cálculos já são referentes aos rendimentos líquidos. Isso é, já descontando o imposto de renda. Se você retirar em 3 meses esse dinheiro, você terá R$1.009 no Tesouro Selic e R$1.008 na poupança. Isso já descontando o imposto de renda no Tesouro Selic. A diferença é mínima e dá 0,1%. Para que o Tesouro seja bem mais vantajoso, é preciso deixar mais tempo. Então vamos lá, com 6 meses de investimento você vai ter R$1.019 no Tesouro Selic e R$1.016 na poupança. Com 1 ano você vai ter R$1.041 no Selic e R$1.033 na poupança. Aí a diferença já começa a ficar um pouco maior, de 0,8%. Com 2 anos investidos no Tesouro, você vai retirar R$1.090 no Tesouro Selic e na poupança R$1.068, com uma diferença já de 2,2%. Então não precisa se preocupar, os seus investimentos vão render sim mais que a poupança. Júlia, mas mesmo rendendo mais que a poupança, com esse valor de taxa de juros, não vale muito a pena investir no Tesouro, né? Uou, calma aí! Que eu vou te contar mais um segredinho sobre a renda fixa que poucas pessoas falam aqui no YouTube. Por isso que eu vou falar baixinho. Quando você faz qualquer investimento, é muito importante você saber qual é a rentabilidade real do seu investimento, ou seja, a rentabilidade descontada da inflação. Isso porque por mais que seu investimento renda, por exemplo, 20% ao ano, se você tiver uma inflação de 25% ao ano, significa que sim, você perdeu 5% do seu dinheiro. Isso leva a algumas situações interessantes. Por exemplo, em 2015, a Selic estava valendo 14,15%. Uou! Porém, a inflação estava 10%. Uau! Isso significa que seu ganho real no período foi de 4%.
E hoje, como é que vai ficar então? A inflação está caindo mês após mês e está aproximadamente 3,5% ao ano hoje. Com a Selic a 8,5%, seu rendimento real fica em 5% ao ano. Ou seja, mesmo com a Selic menor do que em 2015, o seu rendimento real hoje está maior. Além disso, a diminuição da Selic é muito boa para a economia do país como um todo, e eu falei um pouco mais sobre isso neste vídeo aqui. Outra pergunta que não quer calar: tem algum investimento melhor que renda fixa no momento? A tendência com a diminuição da taxa de juros é que os investimentos em renda variável rendam mais. Isso significa que investimentos como ações, fundos imobiliários possam render mais sim. Porém, é importante que você saiba uma coisa: não existe garantia de que isso vai ocorrer de fato. Existe uma tendência, porém não existe garantia de nada. E se você não conhece ou não estudou sobre a renda variável, eu recomendo que você comece a estudar bastante antes de colocar o seu dinheiro lá. Também evite ficar trocando de investimento a todo momento. Se você já tem investimentos em renda fixa, não vale a pena colocar eles todos em renda variável. O mais inteligente neste caso é montar uma carteira de investimento bastante diversificada e que inclui tanto investimentos na renda fixa quanto na renda variável. Então, se você está um pouco mais tranquilo em relação aos seus investimentos e à poupança, dá um like aqui no canal e compartilha esse vídeo para deixar as outras pessoas mais tranquilas também. Então, te espero no próximo vídeo, hein? Até mais! Nossa, pensou tanto! Ai, que eu já tinha falado! Pensou tanto, Chico! Ai, que eu já tinha falado! Spielberg, e só conseguiu falar isso.